Pode falar, Camila. Eu gostaria de fazer um compartilhamento de tela. Já até tinha testado, está Ele está funcionando aqui, para o início. compartilhamento está funcionando. Tá bem. Isso. Então, eu vou dar aqui meu boa tarde a todas e a todos. Quer dizer, boa noite agora, né? Boa tarde, não, boa noite a todas e a todos, os presentes, os membros aqui do NTDH. Hoje a relatoria vai ser da Camila Verdão Nascimento. Ela vai tratar de um texto escrito pelo Axel Honneth e o Joel Anderson, né? Autonomia, vulnerabilidade, reconhecimento e justiça, que se conecta com os nossos estudos, né? A gente já vem fazendo estudos sobre o Axel Honneth, né? Já tem há um ano, né? E com diferentes literaturas sobre esse autor. E eu fico muito feliz que a Camila tenha trazido esse texto desse teórico tão importante da chamada teoria crítica, né, para a gente, enfim, aprender um pouco e sempre mais com ele, né? E Camila, então, você está com a palavra, tá? Obrigada, professora. Boa noite a todos e a todas. Eu vou fazer um compartilhamento de tela. Preparei uma pequena apresentação, mas só para facilitar o acompanhamento do conteúdo do texto. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Sim. Então, como a professora já antecipou, eu escolhi um texto do Joey Anderson e do Axel Honneth, que chama Autonomia, Vulnerabilidade, Reconhecimento e Justiça, para o nosso debate de hoje. Os autores, pelo menos pela minha interpretação, pela minha percepção desse escrito, eles buscam responder o que significaria, né? Tentam investigar, tentam refletir sobre o que significaria para uma sociedade levar a sério a obrigação de reduzir a um mínimo aceitável as vulnerabilidades que estão relacionadas à autonomia dos indivíduos. Então, eles já fazem um pressuposto de que a autonomia das pessoas estaria relacionada às vulnerabilidades às quais elas podem estar expostas em virtude das suas relações sociais. E aí os autores pontuam que as sociedades liberais elas deveriam estar preocupadas numa redução dessas vulnerabilidades que atingem os indivíduos, que podem atingir os indivíduos, no que diz respeito ao desenvolvimento e à manutenção da autonomia dessas pessoas. A gente pode entender, por conseguinte, que a construção da autonomia individual ela seria afetada na medida em que estivéssemos sujeitos a determinadas vulnerabilidades. E aí os autores vão pontuar que essas vulnerabilidades... Camila, só um pontinho. Eu não sei se você vai mudar o slide ou, enfim, é só Eu para. estava Não. escrevendo isso no comentário, a gente não estava vendo a passagem dos slides. E eu alterei. Peraí, Agora a gente viu o que passou. tá, vou Agora a gente está voltar. no terceiro slide, né? Isso, exatamente, terceiro slide, as sociedades liberais, o início. Vocês estão nesse slide que começa com as sociedades liberais? Sim, Sim. estamos correto. Sim, sim. Então, essas vulnerabilidades, elas foram subestimadas historicamente, porque se tinha uma concepção da autonomia que era entendida de uma maneira muito mais individualista. Então, por essa visão individualista da autonomia, essas vulnerabilidades que, na visão dos autores, afetam essa construção, eram subestimadas. E eles vão afirmar que essa autonomia dos indivíduos ela é afetada pelos danos que podem ser causados por determinadas relações sociais, e que seriam essas relações sociais que assegurariam
essa autonomia dos indivíduos. Essa é só uma nota introdutória. Ao longo do texto, eles vão explicar como se dão essas relações sociais, quais são as pretensões que deveriam ser atendidas nessas relações sociais para que essa autonomia fosse construída, quais são as formas de opressão ou de denegação desse reconhecimento e como que essas vulnerabilidades podem se apresentar nas relações sociais. Então, eles começam pontuando como seria esse individualismo, como foi o transcurso do individualismo clássico às proteções dos direitos de bem-estar social. Daí eles trazem que a ideia central acerca da autonomia dos indivíduos traria uma ideia de que a autonomia das pessoas ela seria aumentada na medida em que se reduzissem as restrições, né? Então, a pessoa teria uma certa liberdade, uma relação entre liberdade e autonomia, e quanto mais liberdade pessoal aquele indivíduo tivesse, maior seria a sua autonomia, numa espécie de realmente correlação entre liberdade e autonomia, e numa busca por uma construção de relações independentes entre os parceiros, entre os membros da sociedade. E aí, repito, essas constrições, essas restrições seriam mitigadoras da autonomia nesse conceito mais que não se alinha com as percepções que os autores trazem. Então, numa concepção moderna de autonomia, os indivíduos encontram a sua realização a partir dessa independência dos seus parceiros. Em concepções individualistas da autonomia, são mais apropriadas para aqueles que não necessitam dos benefícios da cooperação social ou de outras formas de amparo. Ou seja, indivíduos que experienciam determinadas vulnerabilidades sob essa ótica, sob essa concepção mais individualista da autonomia, eles não seriam atendidos, justamente porque precisariam dessas ferramentas de cooperação social e outras formas de amparo, outras formas de suporte, para que eles pudessem construir sua autonomia individual. E aí o autor os autores inclusive pontuam questões sociais, questões relativas a condições sociais das pessoas, que vão ter um impacto significativo nessa construção de autonomia. Não seria possível que uma pessoa sem acesso a direitos básicos, como educação, saúde, segurança, conseguisse desenvolver uma autonomia plena. Ele traz também um outro exemplo que eu acho que dialoga bem com os nossos estudos, tanto no grupo quanto as construções que boa parte de nós estamos fazendo como pesquisa, a questão de pessoas com deficiência que tem alguma restrição, alguma limitação na mobilidade. E aí ele relaciona a questão da necessidade de adaptações físicas no ambiente para que essas pessoas consigam, né, exercer as suas atividades básicas, né, conseguir uma inclusão, uma participação plena naqueles ambientes. Elas vão precisar dessas adaptações. Alguém pediu a palavra? Porque como eu estou compartilhando, não estou conseguindo ver, não estou conseguindo vê-los. Não. E aí o autor traz uma definição de autonomia da Jennifer Nedelsky, se eu não estou pronunciando errado, que resume um pouco a concepção de autonomia que vai guiar todos os pensamentos, todas as reflexões que são feitas ao longo do texto. A Jennifer Nedelsky diz que a autonomia é uma capacidade que existe somente no contexto das relações sociais que a asseguram, e somente em conjunção com o sentido interno do que significa ser autônomo. Por essa definição, a gente consegue compreender que se tem uma ideia
da autonomia totalmente baseada no contexto das relações sociais, dentro do universo das relações sociais, que seriam justamente a base e uma maneira de garantir que essa autonomia, de fato, fosse experienciada. E para que Camila, se... Pois só não, eu acho que congelou de novo o slide. Eu acho. Se vou você. voltar. Agora foi. Deixa nessa página, tipo, não aumenta tudo. Aí você Tá, consegue ir rolando, entendi. a gente vê. Tá, Agora vou... tá. Agora a gente tá no terceiro. Voltou para a definição? Voltou para definição, agora sim. Tá, perfeito. Vou fazer assim, deixar menor. Vai ser mais fácil. Só para voltar aqui para o texto para acompanhar melhor. Daí os autores começam a falar sobre uma concepção de autonomia baseada no reconhecimento, que é a proposta deles, né? Numa concepção relacional da autonomia, somente seria possível alcançá-la sob condições socialmente favoráveis, que é aquilo que a gente já desenhou um pouco nos slides anteriores. Pessoas que estão numa situação de vulnerabilização social, ou seja, não têm condições sociais favoráveis, não conseguiriam alcançar uma plena autonomia. A partir do momento em que se tem uma situação de desamparo, uma situação de submissão a vulnerabilizações, a denegação de direitos, a ofensas, tanto à integridade física quanto à integridade moral, essas pessoas não alcançariam, na visão dos autores, sua autonomia plena, justamente por estarem submetidas a essas situações. E aí a aptidão para a condução da própria vida dependeria de estarmos amparados por essas relações de reconhecimento recíproco, que minimizariam essa vulnerabilidade social. E aí, por conseguinte, nos permitiria alcançar uma autonomia plena. As competências que são referentes à autonomia, elas requerem a capacidade dos indivíduos de manter certas atitudes frente a si, e essas autorrelações práticas são dependentes das atitudes adotadas por outros. Ou seja, existe uma relação em que como eu me sinto a minha autopercepção, que aí serão as autorrelações práticas que eu resumi num quadro. Na verdade, eu fiz um resumo de um quadro de uma outra obra do Axel Honneth. Essas autorrealizações práticas, elas são satisfeitas a partir das relações sociais. Então, eu consigo manter uma determinada percepção acerca de mim a partir de como os outros me veem, a partir dessas relações recíprocas de reconhecimento, a partir de como o outro, da postura adotada pelo outro em relação a mim. Daí a importância das relações sociais nesse contexto de construção da autonomia. A importância do ambiente social de um indivíduo revela-se já que as condições para conduzir a própria vida autonomamente dependem do estabelecimento de relações de reconhecimento mútuo. Daí eu trouxe um quadrinho que, embora não esteja nesse texto, foi eu extraí de forma resumida de uma outra obra do Axel Honneth, que nós trabalhamos no curso, que a boa parte de nós fizemos no último semestre, né, que é Luta por Reconhecimento, em que o Axel Honneth traz quais seriam quais seriam as categorias de reconhecimento
e com quais aspectos elas guardariam uma autorrelação prática. Daí eu destaquei quais seriam essas modalidades de autorrelação prática, quais seriam essas categorias que seriam satisfeitas a partir dessas relações de reconhecimento. A primeira delas seria a autoconfiança, que seria reconhecida através de uma dedicação emotiva. Tratam-se das relações primárias de amor ou amizade. Essa primeira categoria seria a categoria do amor. Encontra-se esse desrespeito dessa modalidade de reconhecimento social a partir dos maus tratos e da violação que atingiriam a integridade física dos sujeitos. A segunda modalidade de autorrelação prática seria o autorrespeito, que estaria dentro das relações jurídicas, dentro do âmbito do direito, e seria reconhecido pelo respeito cognitivo e desrespeitada a partir do momento em que houvesse privação de direitos ou exclusão, ameaçando assim a integridade social do sujeito que experimentasse essa forma de desrespeito. E a terceira e última autorrelação prática que o Honneth traz nessa obra, e que se repetem também no texto da nossa relatoria, é a autoestima, que seria reconhecida pela uma comunidade de valores através da solidariedade, tendo como modo de reconhecimento a estima social, uma experiência de estima social, e como forma de desrespeito, a degradação ou ofensa que atingiriam a honra, a dignidade desses sujeitos. Essa parte introdutória desse texto que eu escolhi para que debatêssemos hoje, fala um pouco acerca dessas dinâmicas, e as seguintes vão tratar acerca de cada uma dessas modalidades de autorrelação prática que se estabelecem nas relações sociais, e é a partir da satisfação, né, dessas modalidades de autorrelação prática, né, de como as pessoas alcançariam uma relação social que guiasse para essa autonomia, que o texto vai sendo construído, vai sendo debatido. Eu acho, desculpa, Camila, vou cortar você. Eu acho interessante a gente aqui pontuar, né, algumas coisas, né, e relacionar com os nossos estudos de deficiência. Primeira coisa é que o sentido de autonomia trazida pelo autor, não é, pelos autores, é um sentido de autonomia relacional, né? Ou seja, a autonomia ela só é verificável, perceptível, percebida, melhor dizendo, né, no meio social, né? Ela só se constitui no meio social, né? Através das relações, né, intersubjetivas, né? Eu acho que isso é um ponto aí importante, porque eu acho que a questão daquela autonomia mais individual, num sentido kantiano, né, do homem ser um absoluto, um fim em si, um absoluto e, portanto, um fim em si mesmo, né? E por isso, né, a sua não pode ser degradado, diminuído, né, excluído, restringido e por aí vai, né? Ela toma talvez um enfoque, né, aqui social, né? Então é aí uma autonomia kantiana, né, mas com um enfoque, uma perspectiva aí social, né? É claro que a gente sabe que o Axel Honneth tem uma influência hegeliana também. E aí ele conecta, não é, essa autonomia com a vulnerabilidade, né? E aí você trouxe, né, o caso então de pessoas que ele traz, né, enfim, pessoas com deficiência física, né? Que pessoas podem ser consideradas vulneráveis socialmente, né, na medida em que elas não têm acesso
a determinados espaços, esses espaços eles devem ser adaptados, né? Ou ter primeiramente um desenho universal, né? E adaptados, né, a essas pessoas para que elas sejam, portanto, incluídas, né, nesse espaço, né? E aí ele conecta tudo isso com o reconhecimento. Aí aparecem essas três esferas aí de reconhecimento, né? E aí eu fiquei pensando, né, se vocês poderiam pontuar exemplos na área de estudos de vocês, não na área, mas relacionando com os temas de vocês, sobre essas formas de desrespeito, né, ou de não reconhecimento, que seriam maus tratos e violação, privação de direitos e exclusão, degradação e ofensa, né? Entendendo que as duas primeiras estão numa esfera de integridade ou inviolabilidade física, né, da pessoa, e a última, ela teria uma influência, né, violaria, né, a honra aqui, a dignidade da pessoa, honra conectada aí com a dignidade da pessoa. Gostaria de ouvir da parte de vocês exemplos dentro dos temas de trabalho de vocês, né, exemplos, né, sobre isso. A Ana também pode dar exemplos, por exemplo, a Ana também estuda deficiências psicossociais, também pode dar, né, alguns exemplos nesse sentido. Gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Raquel também, Murilo, todo mundo, Johnson. Exemplos, né, de maus tratos e violação, privação de direitos, exclusão, degradação e ofensa. Quem gostaria de começar? Bom, então eu vou escolher. Vamos começar pelo Johnson. Tudo bem. Eu estou fazendo um trabalho, um trabalho de conclusão de curso sobre deficiência visual. Então, assim, uma das formas, eu não diria maltrato e violação, mas, por exemplo, privação de direitos e exclusão, que a gente encontra muito na própria universidade. Eu estou fazendo essa relação da inclusão dessas pessoas no âmbito universitário. E aí eu acho que até a própria estrutura física da universidade já viola alguns direitos, o direito de locomoção. Será que isso está correto? Está me ouvindo? Sim, não, está corretíssimo, pode continuar. Então, assim, eu acho que uma dessas formas de violação, na verdade, tá aí, privação de direito. Degradação e ofensa, eu não consigo captar degradação e ofensa em si. Ofensa a Mas, pessoas com deficiência. sim, a ofensa estaria, na verdade, eu acho às vezes uma ofensa, por exemplo, quando se coloca uma comissão para você provar que é deficiente, né? E muitas vezes essa pessoa que tem a deficiência, que não é visível, completamente visível, ela acaba sendo até humilhada, né? Porque você se coloca numa situação de concorrer a uma vaga com reserva, né? Com reserva de vaga, né? Para pessoa com deficiência, e depois você passa por uma comissão e muitas vezes, inclusive no meu trabalho, eu coloco uma reportagem que fala que a pessoa, alguns alunos, depois de terem feito a matrícula, estarem matriculados cursando, tiveram
a sua matrícula cancelada por conta de não se enquadrarem na deficiência, nas cotas. Também acho isso aí, ó, chega a ser maus tratos, violação, degradação e ofensa, na verdade. Fica mais, enquadra mais. Correto? Não, vamos debatendo. Outros exemplos. Será que não existe ofensa à pessoa com deficiência, por exemplo, nesse âmbito digital? Não é? No ensino digital, né? Maus Na tratos e verdade, violação a pessoas com deficiência psicossocial, pessoas com autismo, pessoas com deficiências físicas, né? Não existe isso também? Será que a gente não poderia pensar em exemplos nesse sentido? Eu estava pensando, professora, em um artigo que eu fiz há um tempo atrás, ele até está publicado, posso mandar depois o link, mas eu fiz ele sobre violência patrimonial. Eu fiz um estudo acerca dos familiares, né, que acabam, muitas vezes, o autista não tem acesso ao benefício que é dado do governo, ou alguma coisa similar, ou a fonte de renda, às vezes, é dele principal, e aí os familiares vão ter que ficar muitas vezes em tempo integral cuidando dele, e eles acabam tomando conta do financeiro e acabam usurpando a, o, o poder econômico que aquela pessoa com deficiência tem. Isso não é comum só com os autistas, isso é comum em todas as pessoas com deficiência que detêm esse tipo de benefício. Acho que talvez eu fiquei na dúvida, bem pensativo, se enquadrava na segunda ou na primeira, porque por mais que pareça se enquadrar na segunda com privação de direitos, mas o direito tá sendo fornecido. O governo está fazendo o pagamento dos benefícios. E ao mesmo tempo, foi mostrado que a maior parte das pessoas que têm envolvimento com esse tipo de situação são da família e, não sei, me remete a uma questão mais de maus tratos mesmo, principalmente quando faz referência a crianças, né? Crianças, adolescentes, ou pessoas com deficiência que porventura tenham sido interditadas. Não sei, ficaria de exemplo. Eu também fiquei pensando no exemplo que a senhora levantou sobre a questão digital. Isso tem a ver com o tema que eu vou tratar na minha relatoria sobre barreiras digitais. Eu acho que a maior parte deles é voltada para sites pouco inclusivos. São sites que não são renderizados especificamente para alguma situação, ou então uma coisa que eu já vi, por exemplo, o site funcionando normal, mas quando você coloca lá para ele fazer a transcrição, a leitura, né, geralmente para quem é cego, ela acaba dando algum erro e lê as coisas erradas, a informação sai errada. Acho que talvez isso seja um pouco do descaso, né? Enquadrava aí no degradação e ofensa. Não sei, minha mente, eu confesso que minha mente está meio moída hoje. Compreensível, mas assim, concordo, os exemplos são ótimos, a gente pode pensar em vários exemplos e conversar, Johnson, Carlos, com exemplos de vocês. Camila levantou a mão, eu queria também ouvir a Raquel, a Ana. Camila, pode falar. Então, pensando um pouco nessa questão desses relacionamentos virtuais, né, no ambiente das redes sociais, no qual a gente se conecta com pessoas que às vezes não conhecemos pessoalmente, né, só virtualmente, fazemos amigos, enfim, seguidores, como queiram chamar, dentro de um mundo de pessoas distintas. Eu acompanho algumas páginas de pessoas autistas, já adultas, e eu percebo, a gente tende a imaginar que uma pessoa que está naquela página se interessa por aquele conteúdo, ou porque, de repente, também é uma pessoa autista, ou porque tem familiares dentro do espectro, ou, enfim, porque gostariam de ter um maior conhecimento acerca do transtorno e acompanhariam alguém que produz esse tipo de conteúdo.
Mas mesmo com essa percepção inicial, né, de que quem está ali se interessa pelo conteúdo que está sendo produzido, essas pessoas, por vezes, são ofendidas. Algumas pessoas duvidam da capacidade delas, enquanto pessoa autista, para, de repente, produzirem aquele tipo de conteúdo, atingirem aquele grau de funcionalidade, né, sendo, enfim, desempenhando muitas atividades, ou então utilizam de determinadas, às vezes, situações de crises sensoriais, de algumas questões ligadas a algumas atipicidades relacionadas ao transtorno, para ofender essas pessoas, como realmente atingindo aquela questão, pelo menos sobre meu olhar, assim, a minha reflexão, a última esfera que a gente viu, que seria a autoestima, ofendendo aquelas pessoas em virtude da identidade autista, em virtude das particularidades que caracterizam o transtorno. E aí a gente fica trazendo essa reflexão para o que eu entendi um pouco do texto. Como seria difícil para uma pessoa que é exposta a esse tipo de ofensa totalmente gratuita desenvolver uma autoestima, uma autopercepção positiva, quando elementos que são característicos da sua própria identidade são elementos que são utilizados como motivo para diminuir, te humilhar, te ofender de alguma maneira. Enfim, foi isso que eu pensei sobre essa terceira esfera. Com relação à questão do autorrespeito, da privação dos direitos, eu não sei se todo mundo está acompanhando o tanto de pessoas autistas que estão tendo os seus planos de saúde cancelados unilateralmente. Eu, inclusive, fui premiada com esse cancelamento, porque o meu filho era meu dependente, então, por conta da utilização dele, enfim, ambos os planos foram cancelados. E aí, enfim, judicializamos, estamos aguardando o desenrolar disso, mas pelo nicho de pessoas que a gente vê que estão tendo os planos cancelados, são pessoas que estão em tratamento, são pessoas que têm algum acompanhamento médico ou terapêutico, e o motivo da exclusão é a utilização, né, do plano, talvez mais do que a maioria dos usuários, da maioria dos segurados. Então, eu, pelo menos, entendo como uma privação, né, de direitos muito direcionada por um grupo social específico. A questão da integridade física, eu pensei numa questão particular, né, que não aconteceu comigo nem com o meu filho, mas com uma adolescente da escola, em que nesse ambiente, que nem sempre é tão acolhedor assim, um adolescente que já tem uma menor necessidade de suporte, então não tem uma mediação direcionada o tempo inteiro na escola, foi trancado no banheiro pelos amigos, pelos pares. E provavelmente eles não fariam isso com uma criança, com um adolescente neurotípico, mas de repente algum funcionamento não típico de entender entender o caminho até ser trancado naquele banheiro não tenha sido tão fácil para ele por conta de algumas questões do funcionamento dele enquanto pessoa autista. E por conta disso, sofre esse tipo de violência, né, de violação. Enfim, foram os exemplos que eu pensei. Vou dar a palavra para os colegas, para todo mundo ter oportunidade também de participar. Essa coisa dos seguros, nossa, eu tenho pensado muito sobre isso também.
como as pessoas realmente, assim, você vai vendo primeiro que as pessoas também estão, quanto mais velhas vão ficando, mais tem que pagar o seguro, fica mais caro, e ninguém tá dando conta de pagar, e é um absurdo já ter que pagar, né, enfim, e esse cancelamento unilateral dos planos é realmente um ótimo exemplo. E ainda a energia que você já tem que gastar para uma situação, né, tem que dedicar uma ação judicial, é surreal isso. Mas o exemplo que eu pensei dessa questão digital são um pouco diferente do que o Carlos Eduardo colocou, é a questão mesmo das redes sociais, né? Que acabou se tornando uma plataforma, né, para as pessoas com deficiências várias poderem se colocar e de algum modo reafirmar a própria identidade, né? Isso que se diz, assim, você usa a rede social como uma plataforma para você ir lá e abraçar a própria deficiência, enfim. E diante dessa situação, muitas dessas pessoas relatam o recebimento depois de discurso de ódio, né? De justamente isso que foi falado aqui também, né? De ofensas que são feitas em razão daquela característica decorrente daquela determinada deficiência, né? E aí tem casos até de pessoas que fazem um Instagram para um filho que tem síndrome de Down, e aí vem um monte de gente e compara aquela criança a animais e faz, enfim, comentários desse tipo. E muito do que se fala é isso, né? Porque justamente você quer utilizar aquela rede social para você reafirmar sua identidade, seu corpo como corpo com deficiência, né? E reafirmar isso, e você tem que ter estômago para receber tudo isso que vem de volta, né? Então eu pensei nessa situação. Excelente, gente. Eu acho que todos esses exemplos, né, a gente tem aí inúmeros exemplos, né, com diferentes deficiências e nós percebemos, né, que o reconhecimento, né, atado, né, a questão da autonomia relacional e a vulnerabilidade, né, eles nos mostram em sociedades como a nossa que essa luta, não é? Como bem coloca o Axel Honneth, né, essa luta por reconhecimento, né, ela é permanente, né? Então, há legislações, a legislação, na verdade, é abrangente sobre o tema das deficiências, né? Uma legislação sólida, né? Mas a gente percebe que na prática social, né, essa legislação ela não é suficientemente aplicada. A gente percebe também que nesse meio digital, né, menos ainda, né? As ofensas são múltiplas, não só em razão da deficiência, mas outros grupos que também são vulneráveis, né? Mulheres, pessoas afrodescendentes, enfim, são assim, né? E não existe ali nesse universo um limite, né, para isso, né? Um limite sendo posto não só pela legislação, mas também pelo agente fiscalizador, né, dessas redes, né? Então, a gente diz que é terra de ninguém, né? Ou seja, se coloca lá, né? É uma luta, né? Você se coloca lá como uma pessoa com deficiência, justamente para trazer visibilidade à causa da deficiência, né? Para reafirmar a sua identidade, e você recebe comentários assim de todo tipo, pessoas que vão apoiar e pessoas que vão te denegrir, vão te ofender, vão, né? Então, é bastante difícil, né? Justamente por a questão do próprio limite, né? Ou seja, não existe, na minha opinião, uma agência, né, que fiscalize isso, né? Porque a liberdade de expressão, ela tem um limite, e o limite é justamente esse que está no quadro, né? Que é a dignidade humana, né, no nosso país, né? Eu acho interessante porque esses exemplos todos mostram, né, eles colocam esse quadro do Axel Honneth, né, numa prática, né, mostram a aplicação desse quadro na prática. A gente está falando de um grupo específico, mas a gente poderia falar de outros grupos, não é?
Então, eu acho isso bastante relevante. Então, eu acho que um dos ensinamentos, a gente ainda está na metade do relatório da Camila, desse texto, é essa questão dessa autonomia relacional, que eu acho que isso é importante. E a outra pergunta, vamos deixar a Camila continuar no texto, mas uma outra pergunta é: qual é a concepção dele de vulnerabilidade, né? Deles, né, de vulnerabilidade? Eles trazem uma concepção de vulnerabilidade que é um termo, né, bastante tem conotações, né? Tem explicações e conotações né, diversas, né? Tem uma taxonomia aí gigantesca, né, para entender o que é a vulnerabilidade, né? Eu, né, eu gostaria que a Camila talvez trouxesse isso também nesse texto, ainda que os autores não tivessem trazido uma concepção de vulnerabilidade, mas que refletisse sobre isso, né? Ou seja, que ela trouxesse o que ela entende a partir desse texto sobre vulnerabilidade. Não só ela, mas todos nós que lemos esse texto, tá certo? Esse é um tema bastante importante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em vulnerabilidade, a gente até como grupo lançamos um livro recentemente sobre cuidado e vulnerabilidade de pessoas com deficiência e pessoas idosas, né? Então, é um tema bastante importante aí para a gente também pensar, né? A vulnerabilidade. Então, Camila, você está com a palavra, vamos continuar. Então, voltando, eu tinha parado no quadro, mas até fazendo uma reflexão acerca dessa questão afeta a vulnerabilidade que a professora trouxe, embora não tenha sido trazido uma definição, um conceito de vulnerabilidade, nem de algum autor referenciado, nem dos próprios autores, existe um trecho que eles, na página 88, que diz assim: os sentimentos de vergonha e de ausência de valor resultantes ameaçam a percepção de que as suas próprias realizações possuem algum valor. E sem aquela percepção de que suas aspirações são dignas de serem perseguidas, seu modo de agir é tolhido. Em outro trecho, os autores pontuam a importância do ambiente social para o indivíduo, né, para que ele consiga construir uma vida autônoma. No meu entendimento, as vulnerabilidades seriam aspectos, condições que, no meu entendimento dos autores, estão posicionadas no âmbito das relações sociais, nesse âmbito intersubjetivo, que afetariam os indivíduos de uma maneira negativa, impedindo, dificultando que eles conseguissem satisfazer essas três modalidades de autorrelação prática. E aí culminariam no não atingimento daquela autonomia baseada no reconhecimento. Essa foi basicamente, não sei se de repente me equivoquei, mas foi o meu entendimento do que seriam essas vulnerabilidades, seriam esses aspectos negativos que impedem o indivíduo de ter uma autopercepção positiva nesses aspectos que são elencados pelos autores e, a partir daí, construir uma autonomia plena. Voltando às autorrelações práticas, a primeira que é abordada pelos autores é o autorrespeito. O autorrespeito seria a autoconcepção afetivamente preenchida que exige uma visão de si mesmo como a fonte legítima de razões para agir. Seria o indivíduo se sentir capaz, se sentir digno de se posicionar, né? Ele usa levantar a voz, né? De levantar e demandar por suas pretensões. E aí os autores pontuam que subordinação, marginalização e exclusão são circunstâncias que vão reduzir esse autorrespeito e que um quadro jurídico justo protegeria os indivíduos dessa forma de desrespeito. Então, a partir de direitos, né, positivados, um quadro jurídico mais protecionista, as pessoas seriam defendidas dessas modalidades de desrespeito que atingiriam
que atingiriam os indivíduos nessa situação de vulnerabilidade. Eu acho que também a gente poderia conectar isso, né, com alguns pontos essenciais, né, que é essa visão de si mesmo, né, como uma fonte legítima para as razões de agir, né, ou seja, para emitir a sua vontade, né, que eu acho que a questão da vontade é importante aqui, né, para emitir um juízo, né, ou seja, fazer uma avaliação de uma determinada circunstância, questão, comportamento, emoção, por aí vai, e a, a- o agir humano, né? Ou seja, propriamente empreender uma ação, né? Eu acho que o autorrespeito tem a ver com isso, e quando ele é limitado, restringido, ou mais do que isso, né? Quando ele como ele coloca, né? Sofre, né? Uma marginalização, uma exclusão, né? A pessoa é subordinada, ela é oprimida de alguma forma, é coagida, não é? Ela não consegue realizar esses três atos tão importantes, né? Emitir o seu querer por meio da sua vontade, emitir uma avaliação de juízo, né? Fazer um juízo de alguma coisa, não é? E também não ter capacidade também de agir, né? Então, eu acho que está ligado com essa questão do respeito. Respeito também é um termo, né, para nós juristas, né, bastante difícil da gente conceber o que é isso, né? Não é fácil a gente saber o que é o respeito, né? Ele está dando aí uma, a- uma, uma concepção nesse texto, né, de respeito próprio, né? Que eu acho assim interessante ele ter trazido isso, porque é um tema bastante difícil, sobretudo quando a gente está tratando, por exemplo, de direitos existenciais, personalíssimos, né? Aqueles direitos lá do direito civil, né? Então ele trazer isso, eu acho que já dá um chão, né? Para a gente saber por onde estamos caminhando, né? Claro que isso está dentro daquele quadro, né? Que ele propõe, que a Camila acabou de colocar aí para a gente, né? Então, eu queria só falar isso. Então, essas esferas, né, dessa agência humana, né, que tem a ver com esse agir, não é somente o agir puramente comportamental de agir, mas é emitir a sua vontade, também fazer um juízo, né, fazer uma avaliação, deliberar sobre um determinado assunto, decidir sobre um determinado tema, assunto, enfim, circunstância em que a pessoa deva ou não deva se inserir, né? Então, acho que tem a ver com isso, né? Pode continuar caminhando. Seguindo, os autores falam acerca da autoconfiança, que se relacionaria com as capacidades perceptivas, afetivamente mediadas, que permitem que aquilo que é sentido subjetivamente se torne material para deliberação. O que eu entendi seria uma capacidade do sujeito de entender as suas emoções, os seus pensamentos, as suas percepções como algo válido, como algo que pode ser externado, como algo que vale a pena ser defendido, como quando ele consegue ter confiança nas suas próprias percepções. E a perda dessa autoconfiança significaria uma perda da base para a condução da vida dos indivíduos de acordo com as suas próprias convicções, com as suas concepções mais básicas. O autor também pontua, e eu achei interessante, porque eu me recordo que quando nós debatemos o livro do Axel Honneth, a gente tinha uma parte bem significativa falando acerca disso, que essa autorrelação prática, a questão da autoconfiança, ela vai ser originada, ganhar espaço ali nos relacionamentos mais íntimos, nos relacionamentos mais
mais próximos de amor e de amizade. E aí, pensando sobre as vulnerabilidades inúmeras que as pessoas podem estar submetidas, eu penso que, de repente, questões problemáticas dentro dessas relações, dentro de relações familiares, dentro de dinâmicas ocorridas na infância das pessoas e tudo mais, elas podem estar muito relacionadas com máculas ao desenvolvimento dessa autoconfiança. Não sei Perfeito, eu se acho isso perfeito, você falou. Né? Porque quando a gente pensa em vulnerabilidade, muitas vezes a gente pensa numa vulnerabilidade social, né? Num espaço social, num espaço público, né? Que a gente pensa, a gente colocou aqui das ofensas e, enfim, né? Esse é um exemplo, né? Que mina também a confiança, a autoconfiança das pessoas, né? Mas também essa vulnerabilidade, ela é perceptível no próprio âmbito, né? Em que a gente entende que seria o âmbito que nos alicerçaria a nossa confiança, faz ao contrário, né? Nos vulnerabiliza e mina a nossa confiança, né? Então, a questão da vulnerabilidade, eu acho que ela não é apenas uma vulnerabilidade macro, no sentido social, mas ela também é comunitária e ela pode se dar também no âmbito familiar, não é? Os abusos cometidos né, na casa, as ausências, né? Enfim, a gente tem aí inúmeros exemplos, né? Não só na nossa área, mas por exemplo, em relação a mulheres, crianças, enfim, a gente tem inúmeros exemplos, pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças, né? Em que isso, né, pode, é claro que a gente está falando de uma criança, né? É claro que isso vai ter uma repercussão gigantesca na construção da confiança dessa criança como adulto no futuro. No caso das pessoas idosas, né, a confiança que aquela pessoa tinha, né, ela pode ser, né, minada, né, também, ainda na fase da velhice, né, devido a maus tratos, abusos e por aí vai, né, devido à própria sua vulnerabilidade física, né? Então, eu acho que essa é uma questão que perpassa, né, a vida toda, né, do início ao fim da vida, né, de nós que somos humanos, né? E a vulnerabilidade ela está aí relacionada, né, a essa questão, né, na construção ou não da confiança da pessoa, né? Esse entendimento de que todos nós somos vulneráveis, né, independentemente, né, da idade, do início, meio, fim da vida, né? Todos nós estamos aqui, somos vulneráveis, né? E essa aceitação dessa vulnerabilidade, né, dessa condição de vulnerável nos torna humanos, né? E como lidar com isso, né? E aí eu achei interessante essa conexão que ele faz aqui com a questão da confiança e da autoconfiança, né? Eu achei muito interessante essa fala aí que a Camila trouxe. Eu não sei se alguém gostaria de trazer algum comentário, algum exemplo, enfim, alguma experiência sobre isso. Senão a gente continua. Então vamos continuar, Camila. Voltando, depois da autoconfiança, os autores tratam da autoestima. E aí eles vão dizer que padrões de humilhação, eles podem afetar as condições para o desenvolvimento de um senso de valor próprio e de autoestima, fazendo com que a pessoa esteja menos apta a se autodeterminar com respeito a seus projetos. O valor e o significado das atividades desenvolvidas por um indivíduo, eles são moldados pelos campos semântico e também simbólico, nos quais aquela reflexão ocorre, né? Como que as pessoas vão enxergar essas próprias, essas dinâmicas, né? E aí, sem estarem acaboçadas
numa relação de confiança, de apoio, valor, de sentimento de valor próprio, ou seja, sem aspectos que fomentem a sua autoestima, modos de vida que já que são marginalizados, que são vistos sob uma perspectiva de marginalização, eles vão deixar de ser opções genuínas para esses indivíduos, né? Na medida em que você não consegue aprovação, pelo contrário, você é alvo de humilhação, de medidas vexatórias, você começa a enxergar a sua própria existência como pouco significativa, como não digna, como menos digna de respeito e de apreço. Então, isso afetaria, por conseguinte, a autoestima das pessoas. E aí, em ambientes diversos, né, que a gente citou aqui também, que não precisa só ser os ambientes físicos, de repente também os ambientes virtuais, que vão se tornando hostis, que vão potencializando situações e experiências de desmoralização, de vexação, de humilhação, eles vão vulnerabilizar, vão afetar cada vez mais de maneira negativa a construção da autoestima dos indivíduos. Aí eu trouxe Aqui me veio um exemplo à cabeça, né, que é a questão do bullying, né? A gente vê isso, né, nas escolas, né? A gente vê isso no espaço físico, né? Não virtual, no espaço físico real, mas a gente também vê um bullying cibernético, né? É incrível como isso afeta, né, crianças, adolescentes, né? A gente vê também pessoas com deficiência, enfim, né, afrodescendentes, é, enfim, outros grupos, mulheres, enfim, e como isso vai minando, né, a estima dessas pessoas, conduzindo-as, enfim, até um caminho, né, que é um caminho, a gente vê não raro aí suicídios, né, de adolescentes, de jovens, né, a gente vê isso, né. Então, eu acho que está tocando nesse tema, um tema muito, muito importante, né. E como hoje em dia a gente está num universo, né, que é o universo real concreto, né, em que a gente se encontra, né, em que a gente se encontra no dia a dia, a gente vê, olha as pessoas, interage com elas, mas a gente também vive num mundo, nos dias de hoje, que ele também é cibernético, né? Então tem esses dois universos aí que a gente lida, e essas questões, elas encontram, claro, espelho nesse universo cibernético, né? Então, quando a gente fala sobre essas esferas de reconhecimento, é óbvio que todas elas, a gente está chegando nessa conclusão, também toca o universo digital, né? Todas elas, né? Então, são inúmeros exemplos, né? As mulheres sofrem aí, enfim, não só elas, né? Mas todos os grupos, né, vulneráveis sofrem aí, são, enfim, as meninas se sentem envergonhadas, têm suas imagens publicizadas sem autorização, né? A estima delas totalmente, enfim, né, fragilizada, né, por essas ações que a gente vê, e não raro a gente vê essas questões, né, que são terríveis, com uma queda de estima, uma queda de confiança em si mesmo, né, que leva a essas circunstâncias, né, de autodepreciação, a suicídio, a casos de anorexia. Estou falando aqui em número, né? Bulimia e por aí vai, para entrar dentro de um conceito fabricado de perfeição física, né? Inclusive, né? Então, eu acho que é tudo isso, né? A questão da autoestima, ela tem muito a ver com esse valor, né, social. A pessoa perde, ou ela ainda está em construção o seu valor próprio, né? Então, o valor próprio da pessoa, né, ela está em construção, aí entra dentro de um determinado situação, né, sendo ela no mundo real ou no mundo digital, né, em que ela
nesse momento ali de construção, ela se vê, em vez de construir a sua estima, vai desconstruindo a sua estima e chega a essas situações fatais, né, que a gente conhece, né? Não, fatais ou então de depressão, de, enfim, né? A gente vê muito isso, né? Então é isso. Eu acho que esse texto ele toca esses dois universos aí, como eu estou dividindo, né? Esse real, né? E esse digital, né? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Aí eu trouxe uma citação onde os autores dizem que, resumindo, para o exercício da autonomia, os indivíduos não são somente dependentes de um ambiente semântico simbólico que os aproxime, permitindo assim que uma autointerpretação rica seja possível. Eles são também vulneráveis a ambientes semânticos simbólicos hostis e denigrantes, que violam ou limitam sua ação autônoma mais diretamente. Dessa maneira, uma noção de justiça social que esteja seriamente comprometida com a proteção da autonomia dos indivíduos tem que incluir, tem que incluir, tem de incluir uma proteção contra ameaças de denigrição. Seguindo, depois de trabalhar cada uma dessas autorrelações práticas, os autores vão falar sobre o reconhecimento e a linguagem dos direitos. Daí eles vão dizer que assim, uma abordagem, né, que se baseie tão somente num aspecto jurídico, né, somente se baseie numa questão de direitos, pode, num primeiro momento, parecer ser apropriada para que se garanta, né, uma justiça social. Só que nem todas as exigências que são propostas, né, nessa teoria que eles trazem, né, de uma autonomia a partir do reconhecimento, seriam satisfeitas dentro dessa linguagem dos direitos. E aí eles vão dizer que a obtenção e a manutenção da autoestima e da autoconfiança não estariam acomodadas nessa linguagem dos direitos. Os direitos eles seriam um resultado dos membros de uma comunidade reconhecendo-se mutuamente como livres e iguais. E que haveria necessidade de mais do que tão somente a previsão expressa no ordenamento para que essas categorias fossem satisfeitas. Relações legais não são um meio inábil, perdão, para assegurar muitos dos aspectos da habilidade dos indivíduos de desenvolverem e perseguirem suas próprias concepções de vida dignas de valor. Aí eu acredito que a gente possa retornar um pouco sobre as reflexões feitas sobre as categorias de reconhecimento, né, nos tópicos anteriores, onde são faladas, onde se fala acerca do desenvolvimento dessas relações, inclusive falando sobre as relações de caráter mais íntimo, falando sobre a necessidade de afeto e de reconhecimento, que pelo menos sob a minha ótica, ultrapassariam tão somente essa linguagem jurídica de positivação, normatização de direitos e deveres, enfim. Nesse ponto, eu acho muito interessante porque ele coloca essa linguagem dos direitos, né, lá, né? Os direitos são resultado dos membros de uma comunidade reconhecendo uns aos outros como livres e iguais, né? Eu acho que justamente essa questão da ausência de estima, da ausência de confiança, ela surge, né, por não se perceber, né, que o outro ele é diferente, né? Ou seja, que o reconhecimento do outro, né, como um diferente, né? E, portanto, na sua diferença, ele é igual a mim. Então, eu acho que tem essa questão aí, né, dessa, é,
que ele coloca esse conceito, essa concepção, né, de direitos, né, reconhecendo uns outros como livres e iguais, né, que é bastante formal, né? Por quê? Porque essa linguagem do direito, que é uma linguagem formal, ela peca no não reconhecimento da diferença, né? Então, o direito, eu acho que ele tem pouca sensibilidade, ele é pouco afetado, né, pela diferença, né? E aceitar que o outro é diferente de mim, e nesse sentido, né, eu devo tratá-lo, né, com a mesma estima, com a mesma confiança, perdão, aqui seria estima, com o mesmo respeito, né, com a mesma dignidade que eu tenho, né, aí que eu acho que peca. Então, se houvesse talvez uma linguagem jurídica, né, mais comprometida, né, com o concreto, com aquilo que se passa no concreto, no empírico, né, no socialmente, né, no historicamente verificável, né, a gente teria um direito realmente comprometido com o reconhecimento da diferença, né? Então, eu acho que é, por trás dessa linguagem jurídica formal deveria haver, não é, uma linguagem, a tentativa de construção de uma linguagem jurídica real, né, empiricamente real, né, substancial, eu acho que seria esse o termo, né, uma linguagem jurídica substancial, né, para fazer o contraponto com o formal. Johnson. Essa linguagem jurídica substancial que a senhora acabou de se referir, não seria um caminho à equidade, quer dizer, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais? Na medida dessa desigualdade, não seria essa linguagem que se aproximaria de uma Se relação mais justa? aproximaria disso, exatamente. Ou seja, essa tentativa, né, de aproximação do formal, né, com o substancial, com o real, com o empírico, construído, né, historicamente, né, com a vida real, né, com o direito real, o direito das ruas, né, o direito que aparece ali, no caso, estamos falando aqui de grupos, dos movimentos sociais, né? Então, eu acho que seria, né, esse o caminho, aí, né, essa aproximação. E ali nos movimentos sociais, na rua, na experiência desses movimentos, é que a gente percebe, né, que esses direitos eles não estão sendo devidamente cumpridos, né? Eles não estão sendo efetivos, para usar uma linguagem aí da dissertação do Carlos, né? Não estão sendo suficientemente efetivados, né? Não tem eficácia social, né? Então, do mesmo modo, aquilo que se passa na realidade social, né, não encontra um espelho no direito, né, nesse direito formal, nesse direito que diz que todos são livres e iguais e que, nesse sentido, eles devem ser reconhecidos. Mas esse reconhecimento não se dá dessa forma, né? Essa é a realidade, né? Então, eu acho que o igual seria ali podia ser assim: os direitos são resultado dos membros de uma comunidade reconhecendo uns aos outros como livres, né, diferentes e, na sua diferença, iguais, né? Eu acho que poderia Perfeito, ser assim, talvez. perfeito. Algum comentário mais sobre isso, gente? Eu acho que está bem longe ainda os direitos de serem realmente respeitados, é, pelas pessoas na realidade social, infelizmente. Exatamente, né, Raquel? É assim, né, que a Até a gente gente vê isso direto. Desculpa. pode falar, Raquel. Eu não falei antes porque eu não sabia se o meu microfone estava ativado, gente. Eu tenho muito problema com o Zoom, desculpa. E
A gente vê direto isso, né? No atendimento que não é tão bem feito a uma pessoa, por exemplo, que é cego e que está procurando um serviço, na infantilização da pessoa, é, num, num metrô, por exemplo, quando ninguém quer dar lugar para uma pessoa idosa ou para uma pessoa com criança no colo. Exatamente. Eu acho que os exemplos eles têm a ver com isso, né? Também com todo esse espectro, né? A gente estava falando no início, meio, fim da vida, a gente vê, são inúmeros exemplos, a gente percebe que os direitos, né? Enfim, para usar uma linguagem assim mais básica, está lá só no papel, mas realmente na realidade social a gente não percebe isso, né? Não sei se Camila queria falar. Não sei. Não, não, agora Hein, não. professora? Pode falar, Johnson. Eu acho que, assim, a partir da Constituição de 88, nós tivemos um avanço nesse debate. Isso foi crescendo, esse debate, as pessoas foram se entrosando. E aí, com o golpe de 2016, ou golpe, não sei se eu posso falar assim, houve um retrocesso muito grande. E o crescimento das redes sociais também influencia muito nesse retrocesso, no reconhecimento desses direitos. Então, eu acho que hoje nós estamos vivendo um embate, né, enquanto um grupo de deputados aí que não respeita LGBT, não respeita autista, não respeita, enfim, não respeita nenhum diferente deles, que estão mandando praticamente no país. Então, eu acho que nós tivemos um retrocesso muito grande. E por isso a gente tem essa sensação, e é verdade, de que a legislação não tem eficácia. Será que eu estou falando besteira? Isso não está não. Eu acho, é tudo por aí. É um quadro político, jurídico, social, né, histórico, né? É tudo junto aí, né? Então, não temos como dissociar o direito da realidade política, da realidade social, da realidade histórica. A gente não tem como fazer isso, né? Não deveria, né? Senão fica um direito muito apartado de tudo isso, né? Fica um direito Da meio, realidade. enfim, que não encontra nenhum tipo de repercussão, de efeitos sociais, não é? Enfim, né? Fica lá só no papel, não é verdade, está perfeito, é técnico jurídico perfeito, né? Produzindo consequências técnicos jurídicas assim, entre aspas, perfeitas, mas quando a gente vê, não tem consequência, porque esse é o sentido de eficácia, né? Não tem consequência É, nenhuma na realidade, né, que nos toca, né, e particularmente a esses grupos sociais, né, que a gente está se referindo aí, que são os grupos vulneráveis, né? Então tem a ver com isso, né? Então é perfeita a sua colocação. É também político, sim, sem sombra de dúvida, né? Então vamos muito obrigado. continuar, gente. Camila. Tinha esquecido de ligar o áudio. Seguindo com a linguagem dos direitos, os autores passam para reflexões sobre repensar a justiça procedimental à luz desse modelo que eles propõem, baseado no reconhecimento. E aí eles vão dizer que na teoria política atual, pressupõe-se que a justificação normativa situa-se nos contextos deliberativos, né, em ocasiões onde os membros de uma sociedade chegam a um entendimento acerca de quais são os princípios que devem regular sua cooperação mútua, que vai regular aquelas relações entre as pessoas que são membros de uma mesma sociedade. A partir de uma teoria do reconhecimento sobre essas vulnerabilidades às quais as pessoas podem estar suscetíveis, podem estar expostas, torna-se necessário determinar as pressuposições normativas de um ponto de vista imparcial, que inclua todos esses participantes. Eu acho que conversa um pouco com a discussão anterior, quando a gente falava acerca
da linguagem dos direitos e como definir esses direitos de uma perspectiva mais, né, universalizante, mais inclusiva. E aí os autores eles fazem algumas reflexões sobre a teoria de Rawls e o véu da ignorância. E aí eles vão dizer que ao desconhecer como são as pessoas na sociedade, não, propor esse desconhecimento de como seriam as pessoas na sociedade, acaba por se abandonar uma preocupação com as pessoas, com os indivíduos, nas áreas em que eles são mais carentes e vulneráveis, e que são as áreas que justamente ameaçam a construção dessa autonomia. Então, se você desconsidera quem são essas pessoas, também as carências, as vulnerabilidades, os pontos que careceriam de uma atenção especial, justamente para minimizar essas vulnerabilidades e conduzir para uma autonomia, eles são negligenciados, eles são esquecidos. Então, assim, de uma maneira um pouco resumida, ele discorre acerca, faz algumas críticas a essa teoria, esse modelo proposto por Rawls, e ele vai dizer o que ele três questões que ele acredita que teriam que ser alteradas para que se adotasse um modelo mais aproximado com essa busca de autonomia pelo reconhecimento. Primeiro, ele acredita que seria preciso que essa construção do modelo de justiça considerasse as particularidades humanas, pelo menos foi isso que eu entendi, considerasse as particularidades. Camila, tem que passar o slide ou é esse slide mesmo? Não, é esse mesmo, Tá bom, então vamos. Era só para continuar esse último ponto. Que a gente robustecesse o que se sabe acerca das pessoas, né? E aí passasse um entendimento de como essas estruturas de reconhecimento podem deixar as pessoas numa situação de vulnerabilização e não um alcance de autonomia. E, por fim, ele diz que é preciso admitir a relevância dessas condições de reconhecimento, propondo o que ele chama de um afastamento de questões exclusivamente distributivas, propondo um reconhecimento em detrimento de uma perspectiva mais distributiva. Acho que conversa também com a obra que terminamos de trabalhar no último encontro, né? Também do Axel Honneth com a Nancy Fraser, onde fazem esse debate acerca de reconhecimento e redistribuição. Daí eu trouxe uma citação do texto que diz que, da perspectiva da pergunta por quais são as condições que garantem igualmente a autonomia pessoal de todos os membros da sociedade, e que os protegem igualmente em sua vulnerabilidade intersubjetiva, o principal foco da aplicação dos princípios da justiça passa a ser a estrutura e a qualidade das relações sociais de reconhecimento. Como resultado, essa concepção liberal de justiça perde seu caráter de teoria de distribuição. Ela se torna, pelo contrário, para colocar de uma forma um tanto provocativa, uma teoria normativa da estrutura básica de reconhecimento de uma sociedade. Eu entendi que ele acredita que esses princípios da justiça têm que ser focados mais nessas inter-relações, nas relações intersubjetivas, nas quais o reconhecimento é desenvolvido, e a partir daí se formaria, se construiria uma teoria que de fato fosse atender a esse modelo que ele propõe. Foi isso que eu Então, quer dizer, ele consegui está aqui entender. propondo uma teoria normativa para a estrutura básica de reconhecimento da sociedade, fundada em dois pontos, né? Na autonomia pessoal, mas essa autonomia pessoal seria mais uma autonomia relacional, né? Social, enfim,
E uma vulnerabilidade, aí vem um termo novo aí, intersubjetiva, né? Ou seja, deu aí trouxe aí um elemento para o que ele entende como vulnerabilidade, né? Que é uma vulnerabilidade intersubjetiva. Eu acho que a vulnerabilidade ela está atada àquelas esferas de reconhecimento dele. Em todas elas, o ser humano se mostra, né? Se a gente recordar aquelas esferas, né? O ser humano ele se mostra, né? Vulnerável, né? A sua integridade física, a sua integridade social, a sua honra, a sua dignidade se encontram vulneráveis, né? Em diferentes momentos da vida, em diferentes circunstâncias da vida, no início, no meio, no fim da vida, não importa, o ser humano ele é vulnerável, né? E aí a teoria da distribuição de justiça de Rawls, né, ele contrapõe essa teoria de distribuição de justiça com essa teoria normativa, né, do reconhecimento, né, como uma estrutura normativa a ser aplicada na estrutura básica da sociedade. Isso, enfim, esse homem, esse sujeito humano pensado pelo Honneth, então é um sujeito humano real, concreto, diferentemente do sujeito do Rawls, né, que está sob um véu da ignorância, um sujeito idealizado, né? Esse aqui já é um sujeito real, concreto, historicamente sentado. E também creio eu que esse homem, esse sujeito humano, ele ele entendam, né, dentro das suas dimensões, né, da dimensão da vulnerabilidade, né, e da dimensão da autonomia, tanto uma como a outra, né, compreendendo uma e a outra a partir, né, do seu viés, né, intersubjetivo, né, ou relacional. Eu acho que essa é a construção dele. E toda a distribuição de justiça será realizada tendo em vista isso. É como a gente está vendo naquele diálogo da Nancy Fraser com o próprio Honneth, né? Ou seja, a distribuição de justiça, ela não é alguma coisa que é dual, né? Uma coisa, distribuição de justiça, outra coisa, teoria do reconhecimento. Não. As próprias questões de justiça já estão embutidas na própria teoria do reconhecimento, né? Ou seja, a própria distribuição de justiça já está atada ao reconhecimento que tem a ver com identidade, né? E não está dentro da própria teoria identitária dele. Eu acho que tem a ver com isso, né? Pode continuar. Se não houver pergunta sobre esse ponto teórico, a gente pode continuar, né? Eu estou aberta aqui também a responder as perguntas, se houver dúvida. Ou complementações, enfim, estou aqui aberta. Não existe pergunta que a gente não possa aqui discutir um pouco. Eu não sei se a gente pode dar as respostas, né? Mas que a gente pode discutir, a gente pode discutir, sem sombra de dúvida. Então, vamos lá. E aí, na conclusão, os autores propõem um modelo de autonomia baseado no reconhecimento, que enfatiza as condições intersubjetivas para estar apto a conduzir a própria vida como sua. E aí ele, né, considera todas aquelas categorias do reconhecimento, aquelas esferas de reconhecimento, a satisfação daquelas esferas de reconhecimento, e a partir daí a construção dessas condições que vão deixar o indivíduo enquanto apto, sob a perspectiva dos autores, para conduzir a própria vida, para ser um indivíduo autônomo, mas nessa perspectiva de uma autonomia relacional. A aquisição, a manutenção e o exercício das competências que constituem a autonomia dependem do estabelecimento de modos particulares de se autorrelacionar praticamente, e especialmente autorrespeito, autoconfiança e autoestima. Não sei se embora não seja uma transcrição direta, né, mas uma adaptação do escrito dos autores, eu pensei que até ao destacar que especialmente seriam essas três categorias, mas não exclusivamente essas três categorias, eu me recordei
dos debates que nós tivemos nas aulas, onde a professora trouxe que o próprio Axel Honneth ele fala sobre a teoria que desenvolveu acerca do reconhecimento e que essas três esferas não seriam únicas e, de repente, não seriam a realidade de todos os povos, todas as sociedades, poderia ser um rol exemplificativo, mas que poderia ser adaptado, estendido, dependendo de cada realidade. E nessa conclusão, eu acho que, embora não esteja transcrito no texto dessa maneira, eu consegui entender isso, que eles propõem essas três autorrelações práticas a serem satisfeitas, mas que, dependendo dos contextos sociais, poderiam surgir novas construções, novas realidades a serem atingidas para que essa autonomia fosse alcançada. Não sei se me confundi aí, de repente. Eu achei ótimo que você trouxe isso, achei assim perfeito. A gente poderia até pensar, não é, numa autonomia, não é, sendo criada, né, intersubjetivamente, a depender da cultura, não é? A depender da cultura de cada povo. Sim, em outros termos, é isso que ele está trazendo, né, também, não é? Na medida em que essas esferas elas não se esgotam, né, essas esferas de autorrespeito, autoconfiança, autoestima, né, que são as esferas em que a gente percebe, né, o ser humano como autônomo, mais ou menos autônomo, né, mais ou menos vulnerável, né, em que a gente percebe tudo isso, né, essas esferas elas não se esgotam, como você bem colocou, né? Baseado nas aulas, né? Elas não se esgotam, não seguem um modelo de um determinado país, né? Elas podem, inclusive, serem complementadas, estendidas, podem ser modificadas, né? Em outros países, com outras culturas, com outras realidades políticas sociais, né? Históricas, inclusive, não é? E do mesmo modo, essa autonomia, aqui fazendo também uma interpretação estendida do autor, essa autonomia ela também pode ser constituída, pensada e refletida, né, a partir de cada país, né? A partir da realidade histórica, social e cultural desses países, como as pessoas intersubjetivamente elas constroem essa autonomia, né? Elas constituem essa autonomia, né? Então, eu acho isso bem interessante a gente pensar, né? A gente às vezes pensa que o conceito de autonomia é um conceito, aquele conceito kantiano, né? Em que o homem é o fim em si mesmo, a gente segue isso e tal, né? E a gente nem pensa isso do ponto de vista intersubjetivo, mas a partir do momento que a gente está pensando do ponto de vista intersubjetivo, a gente está pensando numa autonomia social. E pensar numa autonomia social é pensar numa autonomia histórico-social, é pensar numa autonomia também cultural, não é? Que é variável, de acordo com a realidade de cada país, de cada estado, de cada povo, né? Eu acho que ele estende para isso, eu acho isso muito interessante, né? Eles, na verdade, os dois autores, né? Pode concluir, Camila. Então, o próximo slide era só um agradecimento, um fechamento mesmo. E é isso. Espero que tenham gostado do texto. Eu achei bastante interessante. Achei que ele conversa bem com o que a gente já tinha construído, sobretudo tanto no grupo como nas aulas do semestre passado e também desse semestre. E achei que poderia suscitar algumas reflexões, né, sobre nossos estudos de deficiência, não só sobre estudos de deficiência, mas reflexões acerca das dinâmicas, né, das relações sociais de uma maneira geral. E é isso. Perfeito, eu achei excelente. Vocês têm alguma pergunta a fazer a Camila? Vocês compreenderam? Algum comentário final? Não? Só parabenizar pela relatoria, gostei muito. Eu não conhecia os conceitos que ela colocou, que eu não sou do direito, infelizmente, mas eu realmente fiquei muito feliz em poder ver esse texto e
relacionado às questões de deficiência e com exemplos tão práticos assim. Muito bom mesmo. Muito bom participar do grupo. Ótimo, Raquel. Muito Alguém obrigada. mais? Queria parabenizar a Camila. Eu acho que foi uma relatoria muito boa. Muito embora eu não esteja nos meus melhores momentos, gostaria de ter acompanhado mais, mas mesmo assim acho que o texto em si pode até ser útil para mim na minha dissertação. Em muitos conceitos eu achei que de primeiro momento, se eu fosse pegar para ler, eu ia ficar bem confuso, mas já peguei para ler agora com a sua explicação, acho que já fica bem melhor. Então, parabéns É, aí. Muito obrigado. eu acho que ele traz alguns conceitos muito importantes para a gente pensar em todos os nossos estudos, em todos assim, Eu também que animais, gostaria de. pessoas, não importa, que é a questão da intersubjetividade, né? E aí esse conceito importante de intersubjetividade, né, sendo aplicado lá na autonomia, na vulnerabilidade, né? E também pensar numa autonomia social, né? Eu acho que isso é bem interessante também. Geralmente a gente pensa numa autonomia pessoal, né? Individual, pessoal, mas numa autonomia social. Se ela é social, então ela pode ser variada, né? Variável de acordo com cada realidade histórico-social, cada povo, cada cultura. Então tem uma variabilidade. Então, essa autonomia ela não é mais universal. Ela é, né, nos nossos estudos de direitos humanos, ela é relativista, né, relativizada, né? Ela é particularizável. Em outros termos, ela ganha, e é isso que ele traz. Ela não é mais moral universal, ela é ética, né, cultural, né? E isso é bem diferente daquilo que a gente pensa como autonomia no sentido kantiano, né? Então, soma muito aos estudos, né, de bioética que a gente faz, enfim, os estudos também de deficiências, os estudos de animais, né? Eu acho que isso aí é muito interessante para vocês refletirem. Agradeço muito, Camila, pelo texto. Muito bem, gente. Então, na próxima semana, o último relator vai ser o Carlos Eduardo, com o texto dele, né? Também sobre deficiências, né, Carlos? E nós vamos nos encontrar às 5h30, não é? Semana que vem, né? No mesmo, no horário. Hoje foi um pouquinho mais tarde, foi justamente a qualificação do Carlos aí. Fizemos um pouquinho mais tarde a nossa reunião. Mas na semana que vem vai ser o nosso último encontro do semestre e vamos então nos encontrar às 5h30, tá bom? Professora, Diga, professora, Jones. Pode eu falar. queria só também parabenizar a qualidade do grupo, a qualidade do debate, a inteligência das pessoas e a Oh, intervenção de cada um, muito importante para a minha formação, do aprendizado Johnson, aqui no grupo. eu agradeço muito. É sempre Muito Parabéns muito obrigado. para você bom. também, Johnson. Eu gostei muito dos seus Isso, comentários. obrigado. Sim. Parabéns, Camila. Parabéns, Carlos, pela qualificação. Eu nem dei parabéns no grupo. Desculpa. Eu fico muito feliz assim que a gente receba esse afeto e esse reconhecimento. Fico sempre muito tocada com o reconhecimento dos meus alunos, dos meus orientandos, dos membros do meu grupo, com os alunos também, né, na graduação, na pós-graduação. Fico realmente muito sensibilizada e que esteja cooperando, não é? Para, enfim, o aperfeiçoamento dos estudos de vocês, né, para abrir, né? Porque a gente estuda, a gente abre a vida, né? A gente vai abrindo e a gente vai aos poucos. Eu sempre falo isso, a gente sempre vai aos poucos. Chega um determinado momento que a gente está sabendo muita coisa, a gente não sabe outras, e a vida é assim, né? A vida é esse sempre, como eu digo, um tornar-se e é sempre um caminhar, né? A gente está aprendendo, aprende até o final da vida, até a gente sair desse corpo e enfim, né? A gente ter os nossos últimos momentos, está sempre aprendendo. A vida é um aprendizado, gente. Tá bom? Então a gente se vê na semana que vem e desejo aí para vocês aí uma boa noite e semana que vem, então, 5h30 a gente se reúne, tá? Boa noite a todos. Boa Tchau, tchau, noite. gente. Uma boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.
Obrigada, parabéns, Tchau. Camila. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.